Não são todos os caminhos que levam a Deus, a Bíblia é enfática, só Jesus, tá? Então, algumas espiritualidades aí têm falado que você vai alcançar Deus e não vai. E é interessante que o cristianismo não é o homem em busca de Deus, mas é Deus em busca do homem. Foi o próprio Jesus que se fez carne, então é a contrapartida de tudo que as pessoas falam por aí. Quando as pessoas falam dessa ideia de ideologia de gênero e tudo mais, elas estão muito mais refletindo o anseio no coração delas e o desejo no coração delas do que propriamente seguindo a Deus, né? Seguindo ao Senhor. Então, eu penso que é possível apresentar o evangelho de maneira saudável para essas pessoas quando a gente faz o seguinte: nós falamos a verdade. Por que falar a verdade? Porque nós vivemos num mundo de fantasias. Nós vivemos num mundo de falácias, de enganos. Nós vivemos num mundo de máscara. Nós vivemos num mundo cheio de pessoas que não transparecem quem elas verdadeiramente são. Na verdade, nós vivemos num mundo em que as pessoas falam assim: eu tenho a minha verdade, você tem a sua. Qual que é o problema disso? O problema é que nenhum discurso é validado em si mesmo. Sim. Então todos eles acabam sendo falsos. Nenhum é verdadeiro. E nós cremos numa verdade última. Então quando eu estou falando que o primeiro passo é pregar a verdade, é anunciar a verdade última do próprio Deus e de Jesus Cristo, revelado no livro que ele escreveu. Ou que, para ficar em melhor concordância com a teologia, no livro que ele inspirou para que fosse registrado por mais de 40 homens diferentes, num período de 1.600 anos. Muita coisa. Muita coisa. E cada um deles com a sua cultura diferente, a sua educação diferente. Em alguns era no campo, em outros era no palácio. Tá? Então, ambientes diferentes, países diferentes, continentes diferentes. Sim. Então, quando a gente começa a pensar em tudo isso, essa verdade de Deus deve prevalecer sobre aquilo que o homem tem de ser verdade. Então, nós rejeitamos relativismo, nós rejeitamos várias coisas que o mundo tenta empurrar para nós para que a gente viva a partir deles. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós, como cristãos, vivemos a partir dessa verdade. E não tem como nós não proclamarmos aquilo que nós vivemos. Então, é um discurso que deve ser coerente com a nossa vivência, com a nossa prática. Eu falo o que eu vivo. Eu falo o que eu creio. Então, não adianta a gente pincelar alguns textos bíblicos e falar nesse aqui eu creio e naquele ali não. Porque você tira a autoridade bíblica. A autoridade bíblica é dela como um todo. Obviamente, você tem algumas coisas que são para nós e outras não. Por exemplo, quando a gente fala de lei. Alguém pode matar hoje? Claro que não. Então, isso permanece para nós. Sim. Agora, nós seguimos as leis cívicas de Israel? Não. Mas você tem princípios de viver em sociedade que são extraídos ali e usados nos dias de hoje. Leis morais. Que influenciam, inclusive, constituições de países aí afora, até hoje. Seria muita negligência das pessoas dizerem que as constituições de países não são influenciadas pela Bíblia. São sim. Tá? Por exemplo, a questão dos rituais de sacrifício. Nós não fazemos rituais. O sacrifício foi feito por meio de Jesus. Mas ali você tem um padrão cultico. Que padrão? Cultuem ao Senhor. Reúnam-se para adorar a Ele. E aqui eu não estou entrando no mérito de quantas pessoas, tá? Só estou dizendo que você tem o princípio. Então, entender tudo isso é entender autoridades que a Bíblia dá como um todo. E daí você chega nessas posições polêmicas que nós temos à nossa volta. Homossexualismo, a questão de gênero e por aí vai. Qual é a questão? Nós entendemos que é pecado? Entendemos. Entendemos que a gente precisa falar a verdade? Sim, então a gente precisa proclamar isso. A questão é que nós apontamos o pecado, mas não rejeitamos pessoas. Sim. E eu não estou falando aquela frase que costumam falar por aí, né? Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Não é essa a questão. A questão aqui é a seguinte: nós somos desafiados a pregar a verdade para as pessoas. Quando nós pregamos a verdade para as pessoas, nós as amamos.